Meu nome é Rafaela, tenho 22 anos, sou estudante de psicologia, sou mãe, trabalho com secretariado, sou apaixonada por comportamento humano, transformação e vivência. Família representa a base para você caminhar em todas as vertentes da sua trajetória. Você tem que ter sua família como base, como exemplo, como sustentação. Com a minha mãe eu aprendi muito a lutar, porque a minha mãe ela foi uma mulher muito lutadora, assim. E eu gosto muito de falar da minha mãe, porque a minha mãe ela não esteve presente socialmente, assim, de estar nos lugares, de conversar, né, de toque, assim, porque ela tinha uma doença rara, chamada coreia de Huntington, e é uma doença degenerativa do sistema nervoso. Então minha mãe, desde que eu me conheço por gente, ela estava acamada. Eu tenho pouquíssimas lembranças da minha mãe saudável, assim, né? Então a minha mãe, ela lutou com os olhos praticamente, né? Tipo, ela passava o que ela tinha que passar pra gente de força, de garra, foram 13 anos, né? Então assim, é uma luta árdua, eu nem imagino o que ela passou. Então com a minha mãe eu aprendi isso, assim, de garra, de lutar, de dar o que você tem que dar do jeito que for, mesmo que seja só com os olhos mesmo. E com meu pai é bem o contrário, assim. Eu acho que a minha mãe me ensinou a luta com ternura, pelo olhar, pela verdade, e o meu pai, ele me ensinou a luta com a mão na massa, né? Então, acho que isso foi o que eu mais tive deles, assim, que eu mais levo deles. É difícil a gente falar, assim, de suicídio, né? Porque é uma morte que você simplesmente não trabalha de nenhuma forma esperar por ela, né? É uma coisa que só vem. E a morte dele mexe com muitas coisas que eu acredito como ser humano. Mexe na minha moralidade, assim. Então, ter que enfrentar a morte dele como uma escolha dele, de não querer mais estar aqui, me faz pensar muito em livre-arbítrio, me faz pensar no porquê de você estar aqui, ou de você ter um motivo ou não ter um motivo para continuar. Então eu acho que o suicídio dele foi uma das coisas mais difíceis de enfrentar, porque você não consegue entender, né? As outras mortes que eu vivi foram mortes de pessoas mais velhas e que de uma forma ou de outra a gente acaba esperando que aconteça, né? É normal, é o ciclo da vida. Eles um dia vão morrer. Mas quando você escolhe tirar a sua vida e outras pessoas ficam, e essas outras pessoas vão ter que lidar com a sua escolha, né? Aí é mais complicado. A gente, quando perdemos pessoas que a gente ama, a gente tem que encontrar um mecanismo para você conseguir continuar vivendo. Não sobrevivendo. Não vivendo de lado, triste, não sobrevivendo, mas vivendo mesmo, né? De continuar sorrindo, continuar feliz, continuar com seus planos e tudo mais. Então eu acho que o meu irmão, quando ele resolveu tomar essa decisão, quando ele teve esse livre-arbítrio, ele teve a chance dele de viver de outro jeito, seja qual for o jeito que se vive depois daqui, né? Mas eu acho que na cabeça dele esse jeito era melhor do que viver as condições que ele teria daqui a alguns anos, né? Então, eu encaro muito o livre-arbítrio, eu hoje, né? No meu cotidiano, nas minhas vertentes de família, de trabalho, eu encaro o livre-arbítrio como escolhas, mas dentro dessas escolhas você tem que ser muito empático, né? Porque as nossas escolhas, elas batem na vida do outro de uma forma que a gente não sabe como, né? Então, escolhas pensando no seu bem, pensando no bem do outro, eu acho que
talvez tenha faltado isso um pouquinho pro meu irmão, porque a gente sofreu muito. Eu, quando ele morreu, tinha acabado de pisar no aeroporto de Brasília. Então, assim, eu acho que pelo menos nisso ele pensou um pouquinho. Ele esperou chegar, né? Porque foi, assim, muito simultâneo, né? Eu tava chegando, ele tava dando fim ali. Então, eu acho que nas primeiras mortes, quando eu era mais nova, que ainda não existiu o André, eu acho que o que me fez me reconectar com a minha força era a questão de que você tem que continuar mesmo, né? Você não tem muita opção, assim. Você tem que continuar. E eu perdi duas bases que são muito, principalmente na nossa idade, assim, pra gente que é mais novo, ter pai e mãe do nosso lado pra uma instrução, pra um abraço, pra uma crítica, pra o que for, assim, é muito engrandecedor no seu caminho, né? Eu acho que são duas figuras que fazem com que muitas coisas sejam mais fáceis, assim. E como eu não tinha isso, eu tive que me prender, claro, em, não só nos meus sonhos, no que eu pretendia fazer, e sempre pensando no que eles iam pensar, né? Se eles iam estar felizes com isso e tudo mais, no reconhecimento deles. Mas eu tive minha família, né, que ficou também. Então a gente vai reconstruindo e dando ressignificado à família, né? Não é mais só pai e mãe agora. Agora minha família é meu irmão, minha irmã, meu sobrinho, minha sobrinha. E aí você vai ressignificando isso, mesmo que no final fique só você e mais alguém. Quando eu comecei a me entender por gente, assim, eu me lembro de eu chamando a mãe do André de mãe, porque ela era minha irmã. Sempre foi ela que me deu os conselhos quando eu tava na transição de menina para mulher. Eu perdi ela quando eu tinha 16 anos, 16 para 17. E aí, quando ela faleceu, o pai do André era ausente, né? E tinha ficado aí essa responsabilidade que a gente não tinha nem ideia ainda de como ia ser. E o processo de morte da Raquel foi um processo hospitalar, né? Então, por exemplo, ao contrário do meu irmão, é um processo que você se prepara, né? As coisas vão acontecendo ali dentro do hospital, você vai tendo notícias dos médicos, né? E aí, você, ainda mais depois no histórico igual o meu, tem certas coisas que já são muito claras, né? Então a gente já sabia que isso ia acontecer, mas a gente não sabia como a gente ia fazer com o André. Mas aí foi bom que ele resolveu tudo pra gente. Na época ele tinha 6 anos e ele, graças a Deus, assim, ele é uma criança que tem muita maturidade emocional, né? Eu sempre, toda vez que eu vou falar do André, eu sempre digo isso, ele tem muita maturidade emocional. Quando eu fui contar pra ele que a mãe dele tinha falecido, a primeira pergunta que ele fez pra mim foi se Deus ia cuidar bem dela, né? Não foi se ele ia ter uma mãe agora, como ia ser contar pros colegas, não foi nenhuma preocupação com ele, né? Foi uma preocupação com ela, se Deus ia cuidar bem dela. E eu falei que claro que ia, que ela estava na melhor mão que podia, né? E uma semana depois, nós estávamos em casa, num jantar, lanchinho da noite, que 1000 famílias tem, né? Estávamos eu, a minha sobrinha, que é filha da minha irmã, irmã do André, e o marido dela. E o André chegou no cômodo e virou pra mim e falou: "Mami linda, você pode fazer um misto quente pra mim?" E mami linda era como ele se referia à minha irmã, a mãe dele, a Raquel. E aí a gente ficou naquela, né? Será que ele tá vendo ela aqui? Ele tá se referindo a quem? Mas o olhar dele era direcionado a mim, né? Então, assim, naquele momento, ele escolheu, ele resolveu todos os nossos problemas, né? Que ele escolheu
que eu fosse, né, a pessoa que ia estar com ele, que ia cuidar dele. E hoje ele me chama de mãe, a gente tem uma relação maravilhosa, assim. Deixa eu pensar que você gosta um tanto de mim. Fica mais fácil assim quando se tem alguém. O que seria de mim sem tuas mãos a me guiar? Fica mais fácil assim pra encher. Você se tornar mãe do dia pra noite é muito louco, né? Na época eu tinha 18 anos, né? Então, assim, eu não tava sabendo nem administrar minha vida direito, né? Agora tinha uma nova vida, que não era uma vida que estava começando do zero, que já tinha 6 anos, então já tinha uma carga de trajetória ali, né? Já tinha algumas formações de ideia, então juntar tudo isso numa coisa nova foi muito doido pra mim, mas ao mesmo tempo, aquele momento foi o momento que eu descobri o porquê de toda a minha história, assim. Eu descobri o porquê dos meus pais terem aceitado me adotar, eu descobri o porquê da pessoa que me deixou naquela porta ter me deixado exatamente naquela porta, né? Descobri o porquê de eu ter perdido tanto, de eu ter perdido a mãe dele, que foi uma mãe pra mim, de tudo isso que aconteceu, assim, né? Eu acho que eu entrei na família por um motivo muito maior, que era ele. Eu acho que a vida, ela vai te dando desafios, né? E aí, à medida que você vai perdendo algumas coisas, você vê que só sobrou você. E eu acho que é por você que você tem que lutar mesmo, né? Então eu acho que muito do que não me deixou cair foi eu mesma. Hoje, claro que eu tenho o André que mantém meu pé no chão completamente, né? Ele me dá essa força pra guerrear, pra batalhar. Mas eu acho que antes dele, eu acho que foi eu. Foi minha fé, foi minha vontade de vencer, foi a vontade de ser o que eu sei que eu posso ser, o que meus pais me ensinaram a ser, né? Paz, primeiro, porque eu acho que muitas dores, uma em cima da outra, ela te traz muita confusão mental, né? Por mais que você mantenha a sua saúde para continuar o cotidiano, a confusão mental de por que isso está acontecendo, meu Deus, até quando isso vai acontecer, qual vai ser a próxima, é uma coisa que você não tem para onde fugir, né? Então, pro futuro eu quero muita paz de espírito, paz dentro da minha casa, paz financeira, paz no amor, paz, tranquilidade. E que a força só vá aumentando e que ela chegue nos momentos que forem necessários. Eu acho que eu sou muito mãezona. Eu gosto de cuidar das pessoas que eu amo. Eu gosto de estar perto das pessoas que eu amo. E eu acho que todas as experiências me trouxeram muita coragem. E eu acho que você tem que ter coragem pra entrar no espaço do outro, né? Pra cuidar do outro, pra querer estar ali. Eu acho que a Rafaela mulher, ela aprendeu a ter o feeling, né? Ela aprendeu a ter o feeling de quando ela precisa triplicar a força dela. Eu acho que é incrível, assim, nós mulheres temos acho que é um botãozinho mesmo dentro da gente, não sei, que quando a gente precisa usar, cara, expande mesmo. Então, a Rafaela mulher, ela aprendeu a ter esse feeling de que você não precisa ser a pessoa mais forte do mundo o tempo todo, né? Você pode ter suas fraquezas, é necessário que você as tenha, senão não vai dar certo, uma hora ou outra ela vai vir. Então acho que a Rafaela, como mulher, ela aprendeu a se respeitar nesse sentido, né? De ter um momento pra você ser a super mulher, né? De ser a mais forte do mundo, e ter momentos que você simplesmente só precisa do seu próprio abraço, de falar, tá tudo bem,
você vai ficar bem e as coisas vão melhorar. Mas tendo a certeza de que a força tá ali e quando você precisar usar, você vai usar. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão. Nossa semeadura